Oi, gente, meu nome é Tamara e hoje a gente continua com o projeto de 10 livros para 2021, dessa vez com O Sol é para Todos, da Harper Lee. O Sol é para Todos é um livro publicado em 1960, mas a história dele se passa em 1930, na cidade de Macomb, no sul dos Estados Unidos, e o que a gente já tem que saber sobre essa época, sobre essa história, é que o racismo era comum, era normal, as pessoas eram abertamente racistas. Essa história era contada pelos olhos de uma menininha chamada Scout. A Scout mora com o pai, que é advogado, o Atticus Finch, e com o irmão dela chamado Jem, que é pouca coisa mais velho que ela. Como a maioria das famílias brancas dessa história, existe na casa deles uma mulher chamada Calpurnia, uma mulher negra, que trabalha para eles, cuida da casa, cuida das crianças, e como a mãe das crianças, a esposa do Atticus, morreu quando a Scout era muito nova, então eles são praticamente completamente dependentes dela. E apesar de, como eu falei, aqui no geral as pessoas serem muito racistas, abertamente racistas, essa família trata a Calpurnia como se fosse da família, com extremo respeito. Em um determinado momento, o Atticus chega a falar que a Calpurnia é como se fosse da família mesmo. Eles não a tratam de uma forma diferente por ela ser uma mulher negra, como as outras pessoas fazem com os negros. A Scout e o Jem tem um amigo chamado Jill que de vez em quando foge para casa deles e eles ficam brincando lá no terreno da casa, perto da casa, e a brincadeira favorita deles é especular a vida de um dos vizinhos. Eles sabem que na casa vizinha tem um cara que ele foi trancado dentro de casa quando ele ainda era novo, e lá ele tá até hoje, anos se passaram, o cara é um adulto. Eles sabem que o cara não morreu, que ele tá vivo lá, mas eles nunca viram essa pessoa. E não sabem exatamente por que também ele fica só trancado em casa. Eles sabem que algo aconteceu, mas não sabem o que. E criança sendo criança, eles ficaram extremamente curiosos. Tem uma pessoa ali que eles nunca viram. O nome desse vizinho é Arthur Hadley, mas como eles nunca viram o vizinho, eles apelidaram ele de Bull Hadley. Então a diversão deles na maior parte é essa, ficar tentando olhar na casa do vizinho para ver se eles conseguem ver o Bull, invadem o quintal às vezes para tentar ver alguma coisa, e quando eles não vão até lá tentar ver alguma coisa, eles fazem teatrinhos, um deles fingindo ser o Bull para criar algumas situaçõezinhas ali. A primeira parte do livro é isso, então a gente tem o crescimento das crianças, a gente tem a interação deles com as pessoas ao redor, dessa família com as pessoas ao redor. A gente vê que é uma família respeitada pelos vizinhos, é uma família que os vizinhos gostam, mesmo a Scout e o Jem sendo bem levados, a Scout inclusive bastante briguenta. Até que o pai da Scout, o Atticus, é chamado para defender um caso. A gente já sabe o que é desde o começo, porque toda a sinopse que a gente vê do livro por aí, a gente já sabe principalmente dessa parte. Mas a Scout não sabe exatamente o que está acontecendo. Ela sabe que é algo complicado, que é algo que a maioria das pessoas não aceitam, principalmente porque quando ela está na escola, por exemplo, as pessoas começam a xingar o pai dela para ela. Ela nem entende o que as crianças estão falando para ela direito e acho que nem as próprias crianças, elas estão só reproduzindo aquele discurso que elas escutam em casa geralmente. Ninguém está feliz com o que o Atticus está fazendo. Ela percebe mais que a situação é complicada, que precisa ter um cuidado melhor, principalmente porque o Atticus pede para se xingarem ele, se falarem alguma coisa dele para ela nunca reagir, nunca fazer nada. Ela pode se defender, mas nunca reagir, nunca entrar numa briga por causa de coisas que falarem sobre ele. E deixou bem claro para ele, os próximos meses serão difíceis, o pior ainda tá por vir. Então nesse ponto ela só sabe que é alguma coisa séria até que ela pergunta para Calpurnia, e a Calpurnia explica para ela o que tá acontecendo. O Atticus, que é o pai dela, tá defendendo um homem negro chamado Tom Robinson, que foi acusado de estuprar uma garota branca. E aí vem a segunda parte do livro, de como as pessoas ao redor mudaram no tratamento com a família do Atticus, com a família da Scout. As pessoas não conseguiam aceitar que ele estivesse defendendo uma pessoa negra, que estivesse defendendo o Tom, contra a palavra de uma menina branca. E aí a gente vai ter o julgamento do Tom e os acontecimentos depois desse julgamento. A primeira vez que eu escutei falar desse livro, então, eu escutei sobre isso, do que era a história de um homem negro que foi injustamente acusado de estuprar uma menina branca, e que seria um homem branco que defenderia esse homem negro, e que viria todo um problema para esse advogado por conta disso. E era só isso que eu sabia sobre a história. Então, quando começou falando de coisas completamente diferentes, eu fiquei até um pouco perdida. Mas não era isso que eu estava esperando. Mas toda essa parte da história que precede o Atticus aceitar aquele caso faz muita diferença para a história, faz muita diferença para aquelas últimas paginazinhas do final do livro. E essa explicação do começo, juntando com o finalzinho do livro, é que dá sentido, inclusive, ao nome original do livro, que é To Kill a Mockingbird. A primeira parte do livro, a gente vê a diferença entre como a Scout e a família tratam as pessoas negras, tratam, por exemplo, a própria Calpurnia, que trabalha na casa deles, da diferença de como as outras pessoas
pessoas tratam os negros. E depois a gente tem a cena do julgamento, onde cada uma das crianças fica abismada por um motivo diferente. Uma das crianças, ela chega a sair do tribunal chorando porque não consegue entender como as pessoas podem tratar o Tom daquela forma, como pode tratar com tanto desrespeito, com tanto desprezo. É assustador, imagina então como foi para aquelas crianças, elas ficaram realmente assustadas com aquilo que elas estavam vendo. Eu não vou falar o resultado do julgamento, claro, o livro tem sim seus vários momentos difíceis, mas ele termina com uma mensagem boa até, com uma coisa bonita. O final do livro ele resgata um personagem lá do começo, que eu não imaginei que fosse ter nenhum tipo de influência pro final dessa história, mas que fez toda a diferença pra história. E é perfeito ver essa história ser contada pela visão da Scout. Foi com certeza a melhor forma de se contar essa história do que se fosse pela visão de um adulto. A gente tem a confusão sincera dela com as coisas que estão acontecendo e a pureza da visão dela. Mesmo estando cercada por uma visão racista, a gente vê que na verdade ela é muito sensata que praticamente todo mundo que tá ao redor dela. Eu adorei os personagens dessa história, principalmente o Atticus, quando ele explica o porquê ele pegou esse caso, a razão dele também é muito boa, é bonita a razão dele. E o fato também dele ser, de uma certa forma, completamente sincero com as crianças. Então as crianças aprendem mais, elas evoluem mais, têm mais consciência do mundo ao redor dela, o que faz a diferença, claro, na visão que a Scout tem das coisas. Como eu falei, a primeira vez que eu escutei falar desse livro, eu só sabia dessa parte do julgamento. E isso me chamou muita atenção no livro por causa de um caso que eu escutei na faculdade. Nos meus primeiros anos da faculdade de Direito, eu fui numa palestra sobre ética. E o advogado que estava lá fazendo a palestra, ele contou de um caso quando ele trabalhava na Defensoria Pública. Ele contou que ele foi chamado para defender um homem acusado de estupro. E ele não queria defender esse caso, porque a primeira coisa que passa na nossa cabeça, a gente já acusa antes da gente ter sentença nesse tipo de crime, né? Então ele ficou, eu não quero defender um estuprador. Mas quando você tá na Defensoria Pública, você não tem lá tanta escolha assim. Então ele foi defender esse rapaz, e no curso da investigação foram conversando e eles descobriram na verdade o que estava acontecendo. O homem que ele tinha que defender era um homem negro, casado com uma mulher branca que tinha uma filha de outro relacionamento. Ele estava sendo acusado de estuprar essa menina, essa filha da esposa dele. Eles descobriram o quê? Que a mãe da esposa dele não queria a filha casada com um homem negro, e por isso ela denunciou ele de ter estuprado a menina. Mas na verdade ele não tinha feito nada. Nesse caso, o professor não queria defender o cara por causa do tipo de acusação, não por ele ser branco ou negro. Mas depois ele acabou defendendo e era o que a palestra era a respeito, sobre ética, sobre direito de defesa. Digamos que aquele cara não tivesse defesa, ele ia ser condenado por um crime que ele não cometeu. Então a palestra é sobre um assunto diferente, mas o caso me lembrou o caso desse livro, que foi o que me trouxe a curiosidade maior para esse livro. Apesar da palestra ser um assunto diferente, a acusação em si é praticamente a mesma coisa. Tanto a acusação do livro quanto a acusação da palestra são acusações movidas a preconceito, com mais de 80 anos separando uma da outra. Eu achei depois o nome desse livro naquelas listas de livros para ler antes de morrer e tal, mas foi isso principalmente que me chamou a atenção para ler essa história, que me chamou a atenção para colocar na lista dos 10 livros para 2021. Para quem não viu, o primeiro vídeo inclusive foi sobre A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e eu vou deixar o link dele aqui para vocês verem. A Revolução dos Bichos, ela foi criada para descrever uma história completamente diferente, mas que se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. E no final das contas, O Sol para Todos segue essa mesma linha. Ele fala de uma denúncia movida a preconceito em 1930, mas eu tenho uma história para contar da mesma coisa de quê? 2015? E no caso aqui eu citei uma coisa muito próxima à história do livro. Mas quantas vezes você não tem por aí ações, denúncias, ou seja, que for movidas a puro preconceito? Eu não sei vocês, mas para mim isso é prova de que talvez a gente não tenha evoluído tanto assim. Então é mais um livro antigo que conta uma história antiga que a gente já deveria ter aprendido, mas que ainda acontecem coisas similares até hoje. Então é um livro acima de tudo atual. Preocupante sim, mas é um livro atual. Esse livro inclusive não tem contraindicação, não tem um nicho de pessoas para ler esse livro. Esse livro deveria sim ser lido por todo mundo. É um livro bem escrito, a história é maravilhosa, é uma história que te faz refletir e é uma história que eu realmente acho que todo mundo deveria tirar um tempo para ler. Eu gostei tanto desse livro que eu já me arrependi de ter comprado o e-book, porque é um livro que eu quero ter na minha estante, eu devia ter comprado direto o livro físico. Inclusive, para quem se interessar, eu vou deixar o link da Amazon desse livro aqui no box de informações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu curtir, comenta também pra gente conversar e se inscreve no canal para ir ajudando o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!